muita alegria, eu desejo participar deste culto com os jovens da Associação Batista Leta do Brasil, neste ano que lembramos os 130 anos da chegada dos primeiros imigrantes, das primeiras famílias que chegaram da Letônia, aqui em Santa Catarina, Laguna, Orleans, e se fixaram em Rio Novo. Estamos estudando durante este tempo Filipenses capítulo 1, em que o apóstolo Paulo fala da alegria dele de orar, de lembrar os crentes e lembrar o trabalho de cada um. E hoje, com alegria, nós lembramos os jovens, desde o início, quando chegaram no Brasil, até agora. O nosso lema durante os últimos anos da Associação Batista Leta do Brasil tem sido missões, vocações, a obra continua. E eu começo lembrando missões. Quando os jovens chegaram com as famílias ali em Rio Novo, se tornaram missionários. Foi o primeiro grupo praticamente de missões no Brasil. Foram os letos, jovens letos que se reuniram para orar por missões, para contribuir e mesmo não sabendo ainda a língua, o português, saíam para evangelizar. Lá em Juí a mesma coisa, na linha 11, quando os letos chegaram lá, saíram de Rio Novo, foram para a linha 11, e em seguida os jovens começaram também a sair para o trabalho missionário, muitas vezes a pé ou a cavalo. Ali em Nova Odessa, a mesma coisa. No início do trabalho das duas igrejas, ou até antes de serem formadas duas igrejas, jovens saíram para evangelizar, para abrir programas de escola dominical, e hoje nós temos igrejas reunidas não só na cidade, mas organizadas também em toda a região. Da mesma forma em Varpa. Varpa, um grupo de jovens, de moças e rapazes, saíam pelos lugares mais próximos pregando o evangelho, inicialmente a pé, e logo depois na carroceria de caminhões. E hoje nós temos igrejas praticamente em todo o oeste de São Paulo, que foram organizadas pelos jovens. E depois, com o tempo, partimos para orar e para contribuir com missões, e no trabalho missionário ao redor do mundo, até hoje, nós temos jovens ativos na obra, obreiros, fazendo com que o Evangelho de Cristo seja alcançado em todas as nações. Missões, vocações. Quando lembramos vocações, chegamos lá no livro do pastor Rones, a Epopeia de Fé, a história dos batistas letos no Brasil, e ele cita um grande número de jovens que foram estudar no seminário, de obreiros letos no Seminário do Sul. Tão grande o número que logo depois o seminário, a Convenção Batista Brasileira, fundou, organizou hoje diz campus universitário, naquele tempo chamava extensão do seminário, em Varpa e Palma. E lá na Palma, muitos obreiros, muitos pastores se formaram em teologia, estudo bíblico e saíram para os campos. E hoje também nós temos um grande número de jovens que já são pastores, professores, têm atuado na obra do Senhor, têm seguido a vocação, têm seguido aquilo que Deus manda para as suas vidas. E, finalmente, missões, vocações, a obra continua. Esse é o nosso lema. Por quê? Porque a obra do Senhor Jesus, ela não é estática, não é parada. Ela traz o comprometimento, traz a obediência, traz a ideia de serviço. E nesta obra nós temos os jovens atuando em várias áreas. Hoje, durante este culto, temos a participação de jovens de diversas regiões, de diversas igrejas e grupos letos. Nós temos os jovens integrados também
associação, não só na Associação Batista Leta, mas também na Associação Cultural do Brasil e Letônia, temos jovens muito ativos nos trabalhos lá da Casa Leta, da Associação Cultural lá de Ijuí, e é uma alegria ver que a obra continua, porque Deus desperta sempre novos obreiros. E falando em obreiros, e falando em comprometimento, falando em gente que se alegra na obra do Senhor, nós hoje saudamos de uma maneira especial, não só aqueles nossos aqui do Brasil, letos e descendentes letos que estão trabalhando conosco, organizando este culto, mas também a turma lá da Letônia. É um privilégio para nós, é uma honra para nós receber a participação de jovens do coral da igreja de Ventspil. De uma forma especial, Ventspil, para a minha própria vida, tem sido uma bênção, porque lá, durante aquele congresso dos 150 anos dos primeiros batistas da Letônia, eu fui muito bem recebido, junto com um grande grupo de pessoas que foram do Brasil para lá. E nesta igreja nós sentimos o carinho, nós sentimos o comprometimento de tantas pessoas, e hoje vemos que a obra continua lá também, porque este grupo do coral desta igreja nos surpreendeu positivamente, enviando um vídeo, gravaram um vídeo com música leta e também traduzida, cantando em português. E nos alegrou muito, nos emocionou o fato de que procuraram se vestir com as roupas das cores da bandeira brasileira, o amarelo, o verde e o azul. Jovens com o compromisso na obra do Senhor, mas também comprometidos, todos aqueles que nós procuramos para fazer este culto, para organizar este culto, fizeram assim, deram o melhor de si. E é uma honra para nós receber toda esta participação. Assim como temos jovens aqui no Brasil, não só no trabalho missionário, não só novos obreiros, mas também temos jovens participando de todos os cultos nas igrejas, grupos letos, especialmente na área da música e também na transmissão de cultos, na gravação de vídeos, enfim, como diz o apóstolo Paulo, Deus começou a boa obra e ele vai completá-la. Assim também nós vemos que é o mesmo Deus que lá no passado, há 130 anos, começou a boa obra, hoje ainda tem servos úteis e prontos para continuar esta obra sob a vontade de Deus. De maneira que eu trago não só uma saudação pela Associação Batista Leta do Brasil, a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão participando deste culto em suas casas, em todos os lugares, mas também com alegria, vendo que aqueles que estiveram lá no passado, nas histórias dos letos, estiveram nos trazendo muita alegria. Hoje nós temos também pessoas que estão prontos para servir. Que seja um culto de muitas bênçãos, que seja um culto que motive outras pessoas também a servirem ao Senhor, entrarem juntos conosco nesta obra que é de Deus. Que Deus assim abençoe a todos. Estamos aqui hoje reunidos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Todos os anos no Congresso, um dos cultos é realizado pelo Departamento Jovem. Este ano, infelizmente, não pudemos realizar o Congresso presencialmente. Porém, a obra continua através de cada cristão que pode louvar, orar e transmitir a palavra de Deus no local onde vive. E hoje, neste culto online realizado pelo Departamento Jovem da Associação Batista Leta do Brasil, teremos a participação de diversos jovens de diversos lugares do país. No estado de São Paulo, teremos a participação dos jovens das cidades de Varpa,
Nova Odessa, Atibaia e São Paulo. No estado do Paraná, teremos a participação vinda de Curitiba. E do estado de Santa Catarina, teremos a participação vinda de Urubici e Criciúma. Teremos também uma participação internacional, vinda diretamente de Ventspils, na Letônia. Paldies Bralin Umassan, Latvia. Desde já, agradecemos a participação de todos que puderam contribuir para que esta programação acontecesse, seja ajudando a organizar a programação, como também gravando a sua participação especial. E agora que neste momento possamos cada um de nós, em nossos lares, louvar a Deus através deste culto, assim como está escrito em Salmo 117, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Possamos dar-te, é tão bom para ti, tu és Deus, serás para sempre assim. Tu és o Deus criado por nossas mãos, nem o Deus que é dependente do homem mortal, nada que possamos
Elaine Salt, Samuel e Isabel Schleigman. Nós somos irmãos daqui de Criciúma, descendentes de Letos, e nós gostaríamos de louvar o Senhor através de uma canção que tem uma letra muito linda e se chama Toque dos Céus. Neste momento, ainda em tua presença, os ruídos se vão. Fala comigo, meu Pai, tens a minha atenção, permaneço te ouvindo, nada quero perder, Senhor, meu coração. Quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és, te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abre o meu coração, joga os medos para o ar, eu anseio por um toque dos céus. Oh, 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 oh. És o calor da manhã e o frio de noite, o meu respirar e a vida em mim. Não tem como hesitar, teu amor e afeição é mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abre o meu coração, joga os medos para o ar, eu anseio por um toque dos céus. Oh, 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 oh,
Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
resplandor de majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Parlai com Davi, Parlai com Davi, salgando-se salgando-se de Deus, vinçaram-se nós. Três filhinhas de Deus, das nações fantasiosas, vinte louva e unhas, louva e unhas, Ziklios, Musonios, Ziedelit Ziklios, Musonios, Leibisirat Ziklios, Ziklios, Musonios. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Ziklios, Musonios, Ziedelit Ziklios, Musonios, Leibisirat Ziklios, Ziklios, Musonios. Ziklios, Musonios, Ziedelit Ziklios, Musonios, Leibisirat Ziklios, Ziklios, Musonios. Graça e paz. No Salmo 145, o salmista Davi nos ensina sobre uma geração que louvará outra geração as obras do Senhor e anunciarão os poderosos feitos da mão dele. Pensando sobre esses versículos, sobre esse salmo, sobre esse tema, eu tenho pensado também no que foi o legado que os netos deixaram para a nossa geração. Há 130 anos passados, aportaram em Santa Catarina, no Porto de Laguna, e tem influenciado gerações, trazendo consigo o fervor da sua fé e a graça do Senhor manifestado nas suas vidas, impactando onde eles estiveram, com as suas músicas, suas canções, a adoração ao Senhor, profundeza na palavra e no conhecimento dessa palavra santa do Senhor. E isso marcou gerações e outras gerações. Considerando esses fatos e sabendo que abraçaram a fé, quando estavam debaixo da cortina do Império Russo, ainda nesse momento, quando creram no Senhor, ousaram se lançar às fronteiras vigiadas para buscar o batismo bíblico em outros países dos seus vizinhos, mostrando que estavam abraçando uma fé com consistência, com convicção. Vieram ao Brasil por busca de
melhores condições e oportunidades, mas sobretudo vieram como missionários, porque traziam dentro do seu coração o fervor da fé que outrora tinha sido acendida ainda no velho mundo. Traziam a graça, o favor do Senhor manifestado e impactavam onde quer que eles estivessem. E eu vejo isso refletido nas suas ações, nas suas canções, nos seus encontros, nas suas festividades, nas alegrias dos seus encontros. E olho para isso e vejo o reflexo do que está na palavra do Senhor. Salmo 145, versículo 4 nos diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Gerações anteriores às nossas, geração dos nossos antepassados que chegaram ao Brasil, influenciaram as nossas vidas e marcaram pelo que eles eram, sobretudo pelo que eles fizeram, mas ainda acima de tudo, o que eles eram como pessoas e como eles traziam as marcas da fé deles. E considerando essa condição, imprimiram essa fé em outras gerações que vieram após eles, em tantos outros brasileiros encontrados nessa terra e que abraçaram a mesma fé. Penso sobre isso quando vejo manifestado no templo da Igreja do Rio Novo, que ainda está de pé, escrito: nós pregamos a Cristo crucificado, mostrando na fé deles o legado que estavam deixando a essa geração, mostrando e ensinando para nós o quanto o Senhor tem feito pela vida deles, e a bondosa mão do Senhor que tem conduzido eles nessa história, também tem sustentado eles e manifestado a sua fé no Evangelho, pregando às próximas gerações e celebrando o Senhor no meio deles. Penso sobre essas situações e essas condições e imagino que chegou o tempo em que essa geração está com a caneta da história nas suas mãos para marcar e escrever a história dessa geração, que é nosso tempo, e o desafio da nossa geração para esse tempo é trazer a memória daqueles que fortaleceram e que imprimiram a fé do Senhor no nosso cotidiano, e também trazer para nós essa responsabilidade posta na palavra do Senhor, como nos ensina no verso 10 do capítulo 145 de Salmos. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Santos do Senhor porque fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, porque manifestamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E esses santos falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Falarão daquilo que conhecem, do que experimentam do seu Senhor e do senhorio dele na nossa vida. E confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios. As missões estão nas nossas mãos. É tempo de nós influenciarmos as próximas gerações, e essa é onde nós estamos. Falando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Falando daquilo que o Senhor tem trazido no cotidiano, na história dos netos nessa nação. E marcando essa nação para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa palavra é a palavra de meditação para esse dia. Trazendo aqui a representação dos jovens da Associação Batista Leta do Brasil. Pensando que é tempo de também não pensarmos que somos o que aconteceremos no futuro, mas o Senhor nos tem chamado para viver a fé e a experiência com Ele, e a caminhada junto com Ele, nos dias de hoje. Eu sou o pastor Jason, estou na cidade de Urubici, onde os letos vindo do Rio Novo se situaram, e assim como aqui em Urubici, tantas outras cidades e localidades foram impactadas pela presença desses letos, que onde eles foram, implantaram igrejas e marcaram gerações e, sobretudo, testemunharam sua fé.
É tempo de nós manifestarmos a nossa fé e ensinarmos isso e marcarmos essa geração para a glória do Senhor. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Oi, eu sou o Andres. E eu sou a Mirella, e nós dois somos de Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco do papel do jovem na comunidade Leta Batista brasileira. E o Andres vai contar um pouco da experiência dele em Rincão do Tigre e do livro de Neemias na Bíblia. E se sobrar um tempo, a gente vai também fazer uma pequena música para vocês. Vamos ver como isso acontece. Esse ano nós estamos comemorando 130 anos da chegada dos letos no Brasil. Essa leva foi a leva que trouxe nossos bisavós para a colônia de Rio Novo, em Santa Catarina. E foi uma leva que veio da conversão dos letos durante o Império Russo. E por causa dessa conversão à religião batista, eles tiveram que deixar o país deles e vir para o Brasil. Eles eram perseguidos lá. Esse povo que veio, mesmo com todas as dificuldades e brigas e desavenças, eles trouxeram um propósito para o Brasil, né? O propósito de poder fazer o trabalho que eles vinham, que Deus tinha dado para eles aqui. E o slogan da nossa associação é "A obra continua". Isso não é por acaso. O slogan é "A obra continua" porque ela não acabou com a gente.
nossos pais fizeram a obra, nossos avós fizeram a obra e a gente vai continuar fazendo ela. Talvez nossos filhos também, nossos netos. E o interessante do livro de Neemias, é um livro que eu gosto muito na Bíblia, porque o povo judeu, o povo hebraico, na época, eles passavam pelo mesmo problema. Eles estavam em cativeiro, né? Eles, se vocês lembram do cativeiro da Babilônia e tudo mais, eles estavam longe de sua terra. E então Neemias é informado, Neemias 3, 1:3, que as pessoas falaram para ele: as coisas não vão bem para os que retrocederam a província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei a Deus. Aí, em Neemias 10, ele orando para Deus, ele fala: o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Então Neemias vai ao rei, e o rei percebe que ele está muito decepcionado, e fala: por que está com o rosto tão triste? E Neemias responde: como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que deseja que eu faça? Perguntou o rei. E Neemias responde: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Nos últimos meses, vocês devem ter acompanhado o trabalho dos batistas letos em Santa Catarina, recuperando o templo da igreja de Rio Novo, que foi, né, a primeira igreja dos batistas letos aqui no Brasil. Mas quando eu cito o livro de Neemias, eu não digo só da reconstrução física do nosso povo, mas eu digo a reconstrução espiritual também. A nossa missão, a chama que a gente leva, ela precisa ser renovada em toda geração, em todo o tempo. E no começo de 2019, quando eu passei por Rincón del Tigre, eu refleti muito sobre o papel do jovem em tudo isso, sobre o que nós, como jovens, fazemos. Rincón del Tigre, se você não sabe, é uma escola, é uma igreja e uma escola na Bolívia, no meio do mato, assim por se dizer, fundada por batistas letos em 1940 e pouco. E hoje em dia os missionários que vivem lá, eles são todos idosos, realmente idosos. E sabe, das muitas coisas que faltam lá, dinheiro ou energia, ou luz elétrica, conexão de celular, a coisa que mais falta é esforço, pessoas, sabe? Você não precisa ser talentoso, você não precisa ser um gênio ou um carpinteiro para ir lá. Se você, como jovem, fosse lá passar um mês, cuidar da horta, ajudar a cortar madeira, você já faria um grande trabalho. No pouco tempo que eu passei lá, uma semana e pouco, nossa, eu fiz tanta coisa que eu não sei nem contar. E eu penso que assim, nós como jovens, né, com vidas, com universidade, com estudos, com trabalho, com planos e planos e planos, se a gente dedicasse um pouco da nossa semana para ajudar esse tipo de gente, para ajudar o trabalho, a gente faria um grande impacto. Se você tomasse um pouco do seu tempo em casa, ajudar a manter o site, ajudar a fazer um informativo mensal da BLB, você já estaria contribuindo para continuar todo esse trabalho que a gente tem falado aqui. Então, nós como jovens precisamos nos envolver mais com a Associação Batista Leta Brasileira para poder ajudar, porque senão esse legado vai ser perdido depois. Porque nós que somos jovens somos os que vamos manter esse legado vivo por mais 100, 130 anos, como os nossos antepassados fizeram. Então é muito importante que nós entendamos nosso papel em continuar esse trabalho no futuro. Então, hoje comemoramos 130 anos e eu espero que daqui a 130 anos também estejam renovando a nossa Jerusalém. É isso. A música que a gente vai cantar agora, ela se chama Soldier Poet King, do Oh Hellos. Ela fala sobre a segunda vinda de Jesus, e sobre Jesus ser esse soldado, esse poeta e esse rei.
a soldier who carries a mighty sword. He'll tear the city down. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He'll tear the city down. Olay, olay, O Lord. There will come a poet whose weapon is a sword. He'll slay you with his tongue. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He'll slay you with his tongue. Olay, olay, O Lord. There will come a ruler whose brown fills like corn, smearing oil like bits of oil. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. Smearing oil like bits of oil. Olay, olay, O Lord. Olay, 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 O Lord. He'll tear the city down. Olay, olay. Olay, 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 olay,
dzīvībai, katrai gaismu nesi, to savā mīlestībā audzējis. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar na tua perfeição. Ao caminhar
Coordenador Jovem do Departamento Jovem da Associação Batista Alerta do Brasil e todos os outros que estão nos acompanhando nesse vídeo, eu quero convidar você a uma reflexão rápida, mas bem importante para os nossos dias. No Salmo 42, nós encontramos o Salmo, lá diz que é Salmo dos Coraitas ou dos filhos de Corá, nós encontramos um personagem muito abalado ali. Na verdade, nós temos lá vários elementos que mostram de alguém que está muito preocupado com os dias que ele está vivendo. Por quê? Provavelmente trata-se de um personagem que foi julgado injustamente, foi condenado injustamente e talvez o mais sério, ele foi levado para longe da casa dele e mais, longe do templo onde ele podia ter e contar com a presença de Deus. Por isso que ele começa o Salmo dizendo, assim como a corça anseia pelas águas, meu coração anseia por ti, ó Deus. Note que o salmista está triste, está abalado, porque ele está longe da presença de Deus. Lembrando que o templo no Antigo Testamento significava a presença de Deus. Então ele está triste porque ele não pode mais estar presente onde ele tanto gostava de estar. E ele, inclusive, faz o seguinte, ele começa a demonstrar uma tristeza muito grande por isso. Tanto que nós encontramos lá alguns versículos bem conhecidos que falam que a minha alma está perturbada. Ele fala que as lágrimas servem para ele de alimento dia e noite. Ele fala que, inclusive, além das dificuldades que ele tem em relação à tristeza que ele sentia, o que nós encontramos também que pessoas estão à volta dizendo o seguinte, onde está o teu Deus? Note então que há um pico de emoções que acontece com esse salmista. Ele tá tenso porque ele foi condenado injustamente, ele foi exilado, foi levado para longe do templo e ele então ainda tem pessoas que estão dizendo, aonde está o teu Deus? Essa frase se repete nesse Salmo 42. Mas o que é interessante também, que em meio às dificuldades que ele passa, o coração dele está voltado para as coisas espirituais. Por quê? Porque nós encontramos, tanto no verso 5 como no verso 11 do Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta então, por que você está do jeito que está? E qual é a resposta que ele encontra? Espera em Deus. E eu creio que é algo muito difícil hoje para nós, sendo jovem ou não jovem, é esperar. No mundo tão imediatista, a gente quer resposta logo, para ontem. No dia da comida rápida, do fast food, daquilo que você liga e você recebe no portão da sua casa, parece que é tão complicado, complexo esperar. Agora a pergunta é, como podemos esperar em dias onde as coisas são tão rápidas? Parece que a resposta está no Salmo 42, nesse mesmo Salmo, o anseio que ele tem por Deus e pelas coisas espirituais, o desejo que ele tem de buscar Deus, de estar na presença dele. Talvez é isso que nós estamos precisando e o Senhor quer trabalhar conosco nessa época. Desejo mais pelas coisas espirituais, pela palavra, por buscar o Senhor. E eu creio sim, como está em Mateus 6,33, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Na verdade, muitas vezes nós invertemos a ordem. Nós queremos que o Senhor nos dê tudo e então nós buscamos o reino. Mas a palavra diz que não, primeiro o Senhor e outras coisas serão acrescentadas. Nós cremos sim nesse Cristo, na graça, no cuidado dele, que nos sustenta, apesar das lutas que nós passamos. Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele cuidou dos antepassados, dos nossos avós, dos que vieram lá do outro continente, de outro lugar do mundo, aqui para o Brasil, os primeiros letos que chegaram, confiaram que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o desafio é para que eu e você também possamos confiar da forma como eles confiaram, da forma como a palavra ensina, e então o nosso coração vai aprender a descansar e a esperar em Deus. Eu quero orar nesse momento, pedindo que Deus abençoe a nossa associação, o presidente, a liderança, que Deus cuide de cada um de nós, que o nosso coração seja disciplinado a esperar no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo pelos jovens da Associação Batista Alerta do Brasil, não só pelos jovens, mas por todos envolvidos, aqueles que fazem parte dessa associação ou que não fazem parte, mas estão tendo acesso a esse vídeo, que o coração
nosso coração possa aprender a descansar na presença do Senhor, confiando, nos entregando em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cuida, Deus, de cada um de nós, e que através do teu cuidado e da nossa entrega, nossa submissão e obediência, o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que Deus cuide que o Senhor cuide das nossas vidas, nos ampare. Precisamos e dependemos de Ti. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida, sustente nosso coração, sempre, sempre para a glória dele.